Bem-vindos ao Docs Episteme. No episódio de hoje falaremos sobre mais uma grande obra-prima, Black Mirror, Bandersnatch. Não é surpresa para ninguém que acompanha o canal que Black Mirror é uma das minhas séries favoritas. Confesso que estava preocupado sobre como seria a quinta temporada. Pensei comigo, o que mais falta eles fazerem? Confesso que não acreditava ser possível eles inovarem mais uma vez. Contudo, para minha felicidade eles conseguiram. Já no apagar das luzes de 2018, a plataforma decidiu explodir mais algumas cabeças. Entregou ao assinante uma experiência interativa com o surpreendente Black Mirror, Bandersnatch, que oferece ao espectador a oportunidade de fazer escolhas que alteram o destino do protagonista, Stefan, originando um número absurdo de probabilidades. Cuidado, a partir daqui haverá muitos spoilers. Antes que o filme comece, assistimos um breve tutorial, específico ao dispositivo em que o episódio está sendo reproduzido. Inclusive é bom lembrar que não funciona em todas as Smart TVs. Explica ao telespectador como tomar as decisões, há 10 segundos para fazê-las, ou uma decisão é tomada de modo aleatório. Quando a jogatina termina, o telespectador tem a chance de voltar atrás e mudar alguma decisão. Resumo da história. O termo Bandersnatch é originário de uma criatura fictícia do romancista Lewis Carroll, que aparece em um de seus poemas Jabberwock, de 1870. Adicionalmente, a história contém elementos dos trabalhos do escritor norte-americano Philip K. Dick, cujo romance O Bic é visualmente referenciado no filme. Em 1984, na Inglaterra, Stephen Butter é um programador de 19 anos que sonha em adaptar o seu livro-jogo intitulado Bandersnatch, do escritor Jerome F. Davis, no que ele acredita ser um videogame revolucionário de aventura. Butter produz o jogo para a empresa Tuckersoft, que é gerenciada por Roman Tracor, que emprega o desenvolvedor de jogos Colin Hitchman. A fim de familiarizar o espectador que não teve a experiência com esse tipo de interação, o filme inclui uma decisão sutil e trivial de qual cereal Stefan irá comer. Isso não só mostra como as decisões serão apresentadas durante o filme, mas também como são memoradas pela Netflix. O filme progride numa decisão pré-definida caso o usuário não responda às indagações apresentadas. A coisa começa a se complicar quando Stefan tem a opção de aceitar ou rejeitar a ajuda da empresa em relação à roteirização da sua história. Se Stefan aceita a oferta, Hitchman afirma que ele escolheu o caminho errado e faz com que ele viva novamente o dia, tendo a mesma escolha oferecida. Se ele aceita novamente, o filme termina. Se ele rejeita, começa a trabalhar na criação de seu próprio jogo. Ademais, Stefan vai a uma terapeuta, a doutora R. Heiner, a fim de discutir a morte da sua mãe quando, à época, tinha apenas 5 anos de idade. A sua mãe perdeu a vida num trem descarrilhado, após ter perdido o trem diário, pois Stefan não sairia de casa sem seu brinquedo, no caso, um coelho. Stefan começa a sentir que está sendo controlado por forças externas quando entra num colapso mental. O espectador tem a chance de explicar para ele, por meio do seu computador de 1984, que a Netflix está enviando os sinais do século XXI. Em outros caminhos, o espectador tem a opção de fazer com que Stefan mate o seu pai, Peter, e escolha entre enterrá-lo e retalhá-lo, e subsequentemente matar ou libertar Hitchman. De acordo com a Netflix, existem 5 principais términos, com variações dentro de cada um. A sensação de poder decidir sobre a vida do protagonista provoca no espectador uma deliciosa mistura de sentimentos, só experimentada antes nos games. A experiência realmente possui algo de inédito. Quando as escolhas sobem na tela, uma barra mostra que seu tempo está finalizando, e uma trilha sonora levemente densa fica cada vez mais alta. Este truque, já conhecido dos filmes de suspense, faz com que o espectador, já instigado com as várias variáveis, fique ainda mais empolgado para fazer a escolha correta. E é justamente neste ponto que brota uma pequena decepção. Existem, digamos, escolhas certas e erradas. Isto é, caso você faça uma escolha errada, você é obrigado a voltar e refazer o caminho. Resumo da ópera. Se a escolha não for a esperada, a história entra em um looping que leva o personagem para a mesma situação novamente. Temos a sensação de que a tão prometida interação se foi, como os comprimidos de Stefan para a privada, já que a existência de um caminho errado aponta para uma certeza. Existe um caminho predestinado, ou seja, há uma linha que precisa ser seguida. Caso contrário, você fica preso em um labirinto de loopings. Apesar desse pequeno bug de metalinguagem, o filme é revolucionário e com certeza será aperfeiçoado em projetos futuros. Certo, este vídeo apresentará 5 finais alternativos, mas antes precisamos falar sobre filosofia. Você caiu no buraco? Alguém do futuro está controlando você?
Existe livre-arbítrio? O que é o destino? Ou talvez a melhor questão de todas: você é o Pac-Man em um labirinto perseguido por fantasmas em um pesadelo sem fim, onde você morre e vive de novo só para repetir eternamente o mesmo pesadelo? O destino. A ideia de que existe um poder ou princípio que determina ou que mapeia o futuro curso dos eventos sempre dominou a imaginação humana. Frequentemente identificado como uma espécie de agente divino ou sobrenatural, o destino geralmente é visto como uma força inexorável e inevitável. O destino guia os que concordam com ele e arrasta os que discordam, segundo Cleanthes, filósofo estoico grego. Ao mesmo tempo, é a única força indiscriminada e que não demonstra nenhum respeito por posição ou cargo. Quando o destino chama, escreveu o poeta inglês John Denden, os monarcas devem obedecer. Apesar de profundamente entranhado na crença popular, a noção de que o nosso futuro está previsto em um curso predestinado do qual não há escapatória, estranhamente convive com outras suposições do pensamento cotidiano. Costumam pensar que, ao fazer algo, estamos agindo livremente. Minha decisão de fazer uma coisa, em vez de fazer outra, é uma escolha entre opções que estão realmente disponíveis. Mas se o curso da minha vida está mapeado desde o meu nascimento, talvez até desde o início dos tempos, como qualquer coisa que eu faça pode estar baseado na minha liberdade de agir. E se todas as minhas escolhas futuras já estão determinadas, como posso ser responsabilizado por elas? A ideia de que o destino de um indivíduo já está determinada desde o nascimento figurou com destaque no pensamento religioso e popular dos gregos. A palavra grega para destino é moira. Refere-se à dádiva mais importante a ser partilhada, o tempo de vida. A ciência, a improvável aliada do destino. Diante disso, a ciência moderna pode parecer uma aliada improvável de uma noção antiga e aparentemente primitiva. Na verdade, a regularidade do funcionamento do universo mecânico de Newton sugere uma compreensão determinista de todos os eventos, incluindo aquelas ações e escolhas que normalmente consideramos produtos do livre-arbítrio. Em outras palavras, a ideia de determinismo é que todos os eventos têm uma causa anterior. Todos os estados do mundo são necessariamente ou determinados por um estado anterior que é em si mesmo efeito de uma sequência de estados anteriores. Essa sequência pode ser estendida até o início dos tempos, sugerindo que a história do universo foi determinada desde o momento da sua criação. O determinismo científico parece sustentar a ideia de que o nosso destino está previamente definido, colocando em risco a noção de livre-arbítrio e, com ela, a nossa noção de agentes moralmente responsáveis. Muitos cientistas e filósofos, os chamados deterministas duros, aceitam que o determinismo é verdadeiro e é incompatível com o livre-arbítrio. Nossas ações, acreditam eles, são causadas, determinadas, e a ideia de que somos livres, no sentido de que poderíamos ter agido de maneira diferente, é ilusória. Outros, os deterministas brandos, concordam que o determinismo é verdadeiro, mas negam que seja incompatível com o livre-arbítrio. Para eles, o fato de que poderíamos ter agido de maneira diferente se assim tivéssemos decidido oferece uma noção suficiente e satisfatória da liberdade de ação. A questão não é se a escolha é casualmente determinada, mas sim se há ou não coerção. Por fim, existem os libertários, que rejeitam o determinismo. O livre-arbítrio humano é verdadeiro, e nossas escolhas e ações não são determinadas. O problema dessa visão é explicar como uma ação pode ocorrer indeterminadamente. Em particular, como um evento ocorrido sem uma causa determinada. Seria possível a responsabilidade moral como resultado de uma ação aleatória? O poeta épico Hesíodo, que viveu por volta de 700 a.C., foi a primeira autoridade reconhecida a representar as moiras, 3 velhas que determinavam o destino de uma pessoa no momento do nascimento, tecendo o fio da vida. Croto, a fiandeira, segurava o fuso. Laquesis, a distribuidora, puxava e enrolava o fio tecido. Antropos, a inflexível, cortava-o com a sua tesoura para determinar o momento da morte. As moiras foram assimiladas pela mitologia romana como as 3 parcas, nona, 10ª e morta, que originalmente eram deuses associados ao parto. O seu nome alternativo, fata, deriva de uma palavra latina, com o sentido de falar. Carregava a implicação de que o destino de uma pessoa estava, inexoravelmente, decretado pelos deuses. Entre os pensamentos antigos, o conceito de destino foi fundamental para a filosofia dos estoicos, cujo fundador, Zenão, criou uma escola em Atenas por volta do ano 300 a.C. A doutrina básica em torno da qual se constituiu o estoicismo
é a ideia de que a natureza, isto é, todo o universo, está sob o controle do Logos, interpretado como um Deus, no sentido da força divina, razão divina, providência ou destino. A tarefa fundamental do homem sábio é distinguir o que está em suas mãos e que por isso pode ser controlado e o que não está, e o que por isso deve ser aceito com coragem. Esta última disposição, conhecida como amor fati, literalmente amor pelo destino, tornou-se a virtude estoica perfeita. Epicteto, que chegou a Roma como escravo no final do século I d.C., fez um resumo memorável da atitude estoica diante do destino. Lembre-se de que você é um ator em um drama, com um papel que o mestre achou por bem dar a você, pelo tempo, longo ou breve, que ele achar melhor. E se ele decidiu que você deve fazer o papel de um homem pobre, ou de um aleijado, ou de um juiz, ou de um cidadão, que você possa desempenhar o seu papel com graça, pois devemos desempenhar bem o papel que nos foi atribuído, que na verdade é nosso, mas a escolha pertence a outro. O que será, será. Uma resposta para o destino é imaginar que, o que quer que seja, será. A ação humana é ineficaz em face do destino. Por isso, podemos nos sentar e deixar que aconteça. A falha dessa abordagem fatalista está no fato de que, se você não fizer nada, porque a sua sorte já foi lançada, está ignorando a alternativa plausível de que o seu número pode ser sorteado. O escritor inglês G.K. Chesterton resumiu esse erro em um ensaio publicado em 1928. Eu não acredito em um destino que recaia sobre os homens, independentemente de como agem, mas acredito em um destino que recai sobre eles a menos que hajam. É nesse sentido que devemos encarar o nosso destino, em vez de nos deixar levar para onde quer que soprem os ventos da fortuna. Livre-arbítrio e predestinação. As implicações da ideia de que eventos futuros estejam de alguma forma predeterminados provocaram sérias controvérsias no seio de várias religiões. No cristianismo, a onisciência normalmente atribuída a Deus significa que ele sabe tudo, incluindo o que vai acontecer no futuro. Por isso, em sua perspectiva, o universo é definido com antecedência. Então, como conciliar a presciência de Deus com o livre-arbítrio, que é supostamente uma dádiva divina para que os seres humanos possam viver a sua vida com o valor moral verdadeiro? A capacidade para o bem moral é a mesma capacidade que abre a porta para a baixeza moral. Sem o livre-arbítrio, o conceito de pecado perderia o sentido. E é o potencial para o pecado, algo que Deus, sendo onipotente, poderia ter eliminado caso desejasse, o que é geralmente invocado para explicar a presença do mal no mundo. O que Deus escreve na sua testa você se tornará, Alcorão. Alguns teólogos cristãos sentiram que a mera presciência de tudo que vai acontecer é insuficiente para uma divindade dotada da mais completa perfeição. A sua majestade exige não apenas ver com antecedência o destino de todas as coisas, como também quer determinar esse destino. Segundo a doutrina da predestinação, associada especialmente a Santo Agostinho e a João Calvino, Deus determina o destino do universo, em todo o tempo e espaço, até antes do momento em que ele o criou, e ao mesmo tempo decretou que certas almas seriam salvas e outras seriam condenadas. Essa prescrição garante que todas as ações e escolhas das pessoas sejam feitas de acordo com a vontade de Deus, mas também significam que essas ações e escolhas não podem ter nenhuma influência sobre a destinação de suas almas, cujo destino já está decidido. Destino, autoridade de um tirano para o crime e a desculpa do tolo para o fracasso. Ambrose Bierce. Conclusão. O episódio mais assustador de Black Mirror argumenta, de forma vigorosa, que nenhum de nós está realmente no controle de nada. A seguir conto como são os 5 finais e como fazer para chegar a eles. Atenção, não continue se não quiser spoilers do filme. Vale lembrar que dos 5 finais há ainda outras pequenas variações sobre eles. Cadeia. Stefan está paranoico e quer matar o seu pai. Momento-chave. Stefan grita e implora para saber o que está acontecendo ou quem está controlando ele. Opções. Programa e controle. PAC. Ou o símbolo. Às vezes aparece o logo da Netflix. Escolha, programa e controle, PAC, ação. O pai de Stefan entra no recinto e ele vai enfrentá-lo sobre o programa e controle. Então, ele o matará automaticamente na cozinha. Poderá aparecer ainda outras 2 escolhas. Matar o pai ou recusar. Escolha matar o pai. E aparecerá outras 2 escolhas. Enterrar ou cortá-lo. Escolha enterrar. Os detalhes a seguir variam, mas o resultado principal é o mesmo. Stefan é preso e você pode escolher assistir os créditos finais.
Final Netflix. Momento-chave. Stefan grita e implora para saber o que está acontecendo ou quem está controlando ele. Opções: programa e controle, PAC ou símbolo. Às vezes aparece o logo da Netflix. Escolha Netflix. Observação: a opção Netflix às vezes não aparece para todos. Pode ser necessário executar antes a opção Programa e Controle. Ação: será explicado para Stefan o que é Netflix. E ele vai acordar, ver a terapeuta que o seguirá pelo cenário. A Dra. Hines vai convidá-lo para atuar. Escolha sim ou dane-se sim. O resultado é o mesmo. Em seguida, aparece outra opção. Pule da janela ou lute contra a Dra. Hines. Escolha a luta. Neste ponto, o desdobramento é nonsense e as escolhas não importam. Stefan será engolido pela Netflix enquanto grita e você terá a opção de ver os créditos finais. Filmagem. Para chegar a este final, você seguirá as mesmas etapas da ação da Netflix, mas escolherá a opção Pule da janela. Alguém vai gritar corta e Stefan aparecerá em um set de filmagem. Então entra a opção de assistir aos créditos finais. Morte. Para chegar neste final, Stefan volta à infância para encontrar o seu coelho e focar na sua mãe, família. Momentos-chave. Stefan precisa ter conversado sobre a sua mãe, usado droga com Colin, ter deixado Colin se matar, jogado fora a medicação, digitado o código PAC no cofre, olhado para a foto da família e assistido os finais acima. De repente, você se tornará uma criança de 5 anos e reviverá o dia em que a sua mãe morreu. Mas, desta vez, você encontra o coelho, só que é tarde demais. Escolha. A sua mãe pergunta sim ou não. Se você está pronto para ir com ela, escolha sim. Ação. Stefan vai morrer inesperadamente, sentado bem em frente da sua terapeuta durante a primeira sessão. Aparentemente, ele apenas fechou os olhos e morreu. Em seguida, sobem os créditos. A história se repete. Momento-chave. Quando aparecer a opção de digitar PAC ou Paxi no cofre, escolha Paxi. Isso fará com que você veja o monstro de Bandersnatch. Depois, quando Stefan grita e implora para saber o que está acontecendo e quem está controlando ele, você fará o seguinte. Escolha, clique no símbolo. Escolha, matar o pai. Escolha, cortá-lo. Ação. Stefan vai terminar de fazer o Bandersnatch, as pessoas descobrirão sobre o assassinato, a história se repetirá. Bandersnatch fará um sucesso e receberá 5 de 5 estrelas. Quando descobrirem que Stefan é o assassino, o jogo é retirado do mercado. Nos dias atuais, uma mulher decide trazer o projeto do Bandersnatch de volta à vida, na forma de um filme interativo. Nós a vemos trabalhando em Black Mirror e conseguimos controlá-la em seguida, escolhendo entre derramar o chá no computador ou destruí-lo. Comunicar erro. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Forte abraço e vitória sempre! Relax, don't do it when you wanna go to it.